No episódio de hoje, nós subiremos no verdadeiro Monte Sinai. A história do Êxodo é grandiosa. Milhões de pessoas libertadas por milagres gigantescos. E após o maior destes milagres, a abertura do Mar Vermelho, Israel é finalmente salva e nascida como uma nação. A partir daí, Deus os conduz a uma série de acampamentos, levando-os cada vez mais perto para a Terra Prometida. Antes da Terra Prometida, Deus os levou a uma terra especial, a sua montanha no deserto. Lá eles recebem a lei e montam o tabernáculo. Hoje nós vamos explorar e, quem sabe, até mesmo subir no verdadeiro Monte Sinai. Mas antes disso, nós vamos explorar uma rocha enorme, a possível localização de um outro milagre. Hoje começaremos na cidade onde viveu Jetro e encontraremos mais evidências de que esta terra da Arábia Saudita é, na verdade, a antiga Midian. Estamos agora na tumba de Jetro, ou melhor, tumbas? Sim, tumbas de Jetro. A tradição islâmica chama essa área de as tumbas de Jetro. Aqui estão supostamente enterrados Jetro e sua família. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que os midianitas viviam em cavernas. E este lado do monte, que dá para o oásis, é cheio de cavernas. Então é possível que os midianitas viveram aqui nessas cavernas e que Joséfo estava correto com a informação dele. Mais tarde vieram os nabateus e criaram suas tumbas. É incrível que depois de todos esses anos, esse local tenha sobrevivido. Muito bem, agora estamos dentro de uma dessas tumbas. É um pouquinho assustador, na verdade. Eu espero que eles tenham escavado corretamente o local e não tenha ninguém aqui ainda. Olha, eu não acho que tenha ninguém, viu? Esses buracos são onde estavam os sarcófagos. É uma tumba com duas salas e uma pequena salinha ali no fundo, provavelmente para o patriarca. E daqui você consegue ver o oásis. Veja só o contraste entre o deserto seco e o oásis. Sim, é um belo contraste. Aqui das tumbas de Jetro você consegue ver o oásis, que é chamado de a cidade de Midian, ou a área de Midian, e também o poço de Moisés. Na verdade, isso está escrito até mesmo na sinalização da cidade. É muito legal imaginar os midianitas vivendo aqui. Sim, imagine só ver durante a noite o fogo de Deus brilhando ali na montanha. Deste lado da cadeia de montanhas é possível ver o Monte Sinai. Você tá brincando? Deve ter sido espetacular. Na verdade, assustador, eu diria. Porque havia trovões e terremotos, relâmpagos. E com certeza havia bastante barulho também. Antes disso, Moisés havia se encontrado com Deus aqui em Midian por meio daquela sarça ardente que não era consumida. Antes de ser o libertador de Israel, Moisés passou pela experiência da sarça ardente. Sim. Imagine só como deve ter sido estar caminhando por aqui e ver uma dessas sarças pegando fogo. Tem muitas delas aqui. Segundo a história, ele estava cuidando das ovelhas de Jetro. Estamos do lado oriental da montanha, perto de onde se acredita ser a casa de Jetro. Qual é a distância entre o local que estamos agora e a casa de Jetro? A uns 30 quilômetros. Um dia de viagem. Certamente é uma área de pastagem. Nós encontramos muitos pastores enquanto víamos para cá. Foi por aqui que ele viu a sarça ardente. Sim, e esse foi o seu primeiro encontro com Deus. E o Monte Sinai, chamado a Montanha de Deus, também fica por aqui. É nessa região. Essa é a primeira referência que temos do Monte Horeb, o Monte Sinai, a Montanha de Deus. Exatamente. Ele vê um arbusto pegando fogo e não ser consumido. Então lhe é pedido para tirar as sandálias por estar em solo sagrado e tem uma conversa na qual Deus diz a ele que ele é o que é, uma declaração que denota sua pré-existência e eternidade. Há muita coisa para se analisar disso aí.
Mas, já que estamos aqui, o que você acha de tentar recriar o milagre? Podemos tentar. Bom, você tem um isqueiro. Será que consegue pôr fogo na sarça? Se ela pegar fogo, mas não queimar, eu vou tirar o sapato imediatamente. Então veja o que você consegue fazer. Vamos ver o que acontece. Hoje está um dia com bastante vento. Vejamos... Parece que você foi um escoteiro. Treinado nos desertos de Midian. Olha só, parece que temos um fogo aí. E ele está aumentando. É isso aí, gente. Temos uma sarça ardente no deserto. Ao pé do Monte de Deus. Bem, no caso dessa, está virando cinzas, então parece que não fizemos um milagre. É, pelo jeito, parece que não. Neste lugar sagrado, Deus disse a Moisés que ele libertaria o seu povo. E agora, Moisés conduz o povo de volta a esse local sagrado aonde ele havia encontrado com o próprio Senhor. Mas antes, em Refidim, no último acampamento antes do Monte Sinai, o povo começou a murmurar mais uma vez. Andrew, mas que vista espetacular! Bem atrás da gente, dá para ver essa enorme rocha partida ao meio. O livro de Salmos faz menção a essa rocha que Moisés atingiu e foi partida, de onde saiu água para dar de beber ao povo. Dê-nos mais detalhes sobre isso. Bom, esta é a área onde seria Refidim. Foi o último local de acampamento antes dos israelitas chegarem em frente ao Monte Sinai. Se você analisar a geografia de Midian, estamos na parte ocidental da cadeia de montanhas do Monte Sinai. E na parte oriental, temos uma grande área de acampamento, uma planície e a caverna de Elias, a montanha sobre a qual havia fogo. Nós estamos perto desse local, mas ainda estamos aqui no topo dessas montanhas, o local onde o povo reclamou de falta de água. E de fato, você pode ver como é seco por aqui. Ao chegarem nesse local, eles dizem a Moisés: "Por que você nos trouxe para o deserto para morrer?" E continuaram a reclamar e a murmurar. Ao chegarem nesse local, Deus diz a Moisés para ficar ao lado da rocha de Horebe, aonde ele disse para acertar a rocha com o cajado. Agora pense nisso, tem rochas por toda parte aqui. Pois é, há muitas rochas e algumas delas são bem grandes, não é? Mas esta atrás da gente é realmente diferente, porque todos que estão aqui embaixo conseguem enxergá-la ao mesmo tempo. Sim, ela fica no topo de uma montanha. Você pode facilmente vê-la de longe, e isso possibilitaria todos verem o que aconteceu. Além disso, em volta da rocha, há uma planície. Então havia muito espaço para os israelitas acamparem aqui. Além disso, há muito espaço do lado de fora do acampamento para a batalha com os amalequitas. É importante dizer que essa pedra é um símbolo de Jesus, que assim como a pedra foi ferido e como resultado temos a água da vida. Muito bem, você mencionou os amalequitas, que foi um outro evento ocorrido aqui. Você acha que eles atacaram Israel por causa dessa nova fonte de água? Isso é perfeitamente possível, porque depois de Moisés bater na rocha e a água começar a jorrar, formaram-se rios de água, o que naturalmente os fez pensar de onde ela estava vindo. Ao seguirem essa água, encontraram o acampamento de Israel, e podem muito bem ter decidido atacá-los para ficar aqui nessa região, com essa nova fonte de água. E eles começaram atacando-os pela retaguarda. O curioso dessa história é o fato de Moisés ter ficado com seus braços para cima. Israel só vencia a batalha enquanto seus braços estavam erguidos. Mas, naturalmente, ele ficava cansado e ninguém consegue ficar com os braços assim por muito tempo. Quando eu era treinador de basquete, eu pedia para o time ficar correndo pela quadra com os braços erguidos. Pode não parecer muita coisa, mas é muito difícil. Então, Arão precisou de ajuda para ficar com os braços levantados. E esta é uma belíssima imagem de como podemos dar apoio aos homens de fé, ao povo de Deus. Veja, ele trabalha de maneiras muito interessantes. Por que Moisés tinha que ficar com os braços levantados? Eu fico curioso, afinal, tudo aconteceu bem aqui. É maravilhoso poder estar nesses lugares. Mas aqui você tem essa rocha enorme rachada ao meio. Você também tem uma montanha, onde provavelmente eles acamparam do lado leste dela. E tudo isso que vimos em Midian e na Arábia Saudita se encaixa com a Bíblia. Bem, após terem saído desse local, eles foram em direção ao monte, certo? Que rota eles pegaram? Bom, naquela região pela qual nós dirigimos, há um grande wadi, um vale, um leito de rio seco. Ele contorna todo o lado leste da cadeia de montanhas. Agora, não sabemos quanto tempo isso teria levado, porque há muitos atalhos, sabe?
De acordo com o relato bíblico, eles levaram cerca de 30 dias desde o deserto, o que é uma marca de 30 dias depois que deixaram o Egito. Então, ou eles tiveram mais 15 dias ou mais 30 dias para chegar em frente à montanha, e isso incluindo o acampamento em Refidim. Então, isso se encaixa perfeitamente à cronologia. Muito bem, vamos avançar. Eu quero ficar em frente ao Monte Sinai e quem sabe até subir nele. Eu não sei. Podemos subir na montanha? Olha, é uma subida íngreme, mas dá pra fazer. Eu não perguntei se a gente tem permissão pra fazer isso. Eu perguntei se você acha que eu consigo. Ah, entendi. Eu acho que você consegue. Eu acho que sim. Assim, com o voto de confiança que o Andrew depositou em mim, partimos para o destino final da nossa aventura épica. Ao dirigir para a provável Montanha de Deus, eu me lembrei de Êxodo 19:18. E o Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia muito. Com grande reverência, nos aproximamos deste lugar fantástico. Muito bem, Andrew, estamos aqui no pé do Monte Sinai. E tem coisas interessantes aqui que mais uma vez se conectam à história do Êxodo. Existe o altar do bezerro dourado não muito longe daqui, logo acima daquela montanha, e tem outras coisas também. Se você olhar para o topo dessa montanha aqui em frente, verá que existe uma caverna nela. Apenas uma. E segundo 1 Reis, capítulo 19, podemos supor que foi para esta caverna que fugiu o profeta Elias. Curiosamente, é possível perceber que saía um curso d'água aqui da montanha, e Deuteronômio fala exatamente de um riacho que saía da montanha, porque Moisés, ao transformar o bezerro de ouro em pó, o jogou no riacho e fez os israelitas beberem dele. E a julgar pelo tamanho do riacho, é perfeitamente possível que 2 milhões de pessoas bebessem dele. Sim, e uma vez que eles não estavam reclamando, é muito possível que havia água aqui, água natural, aqui na base da montanha. Bom, agora eu quero subir a montanha e ver o que mais é possível ver lá de cima, para ver se este cenário se encaixa nas escrituras. Eu me refiro a uma espécie de platô, onde teriam ficado os 70 anciãos e alguns outros, enquanto Moisés subia até o pico da montanha. E pelo que eu posso ver, essa montanha tem tudo isso. Eu realmente não entendo como as pessoas rejeitam esse local como sendo o verdadeiro Monte Sinai. Outra evidência fortíssima é que o cume do Monte Sinai é queimado. Não é à toa que essa montanha é conhecida como Jabal Machlah, que é a montanha queimada. Antes de subirmos a Jabal Machlah, eu quis que Andrew me mostrasse outras coisas aqui na região que se encaixam perfeitamente no relato do livro de Êxodo. Entendam que os israelitas acamparam aqui por cerca de 1 ano, e veja quanto espaço eles tinham para acampar. Eu consigo visualizar milhões de pessoas aqui recebendo a lei, construindo o tabernáculo, a Arca da Aliança e tornando-se o povo de Deus. Alguns até perguntam por que Deus os escolheu. Certamente não foi porque eles eram um povo que não murmurava, muito menos por serem obedientes. Em Êxodo 32, enquanto Moisés ainda estava no monte pegando os 10 mandamentos, uma coisa muito triste acontecia lá embaixo no acampamento. Estamos visitando um local que fica bem próximo ao Jabal Machlah, o Monte Sinai. Conte para nós a importância deste monte de pedras aqui. Bem, estas pedras contêm desenhos de bezerros e vacas. Quando este lugar foi mostrado aos sauditas em 1985, eles reconheceram esses desenhos como um estilo egípcio de desenhar vacas. Naturalmente, concluiu-se que esse local foi possivelmente o altar onde os filhos de Israel fizeram o bezerro de ouro. Eles construíram o altar, fizeram o bezerro e dançaram aqui, bem em frente ao Monte Sinai. Olha só, parece até uma plataforma natural. Sim, na verdade, é uma plataforma de rocha natural. Agora veja só, todos esses desenhos de vaca, isso é muito curioso. Apenas ali você consegue ver 2. E na outra esquina você consegue ver algumas talhadas. É muito interessante. É mesmo, olha só. Olha aquilo. Eles talharam um desenho de vaca na própria rocha. Sim, e veja só como o estilo do desenho é egípcio. E existem desenhos de outros animais? Sim, tem um desenho de cabra selvagem também.
No entanto, vê-se claramente que foram feitos em eras diferentes, porque as pessoas acabaram usando isso como um tipo de outdoor depois. Quem estudou e concluiu essas coisas? Na verdade, isso aqui não foi estudado, porque após o descobrimento desse local, ele foi cercado e ninguém nunca pôde estudá-lo. É mesmo, há desenhos de vacas em toda parte. Consegue ver outras ali? Tem uma legal bem aqui. Bem, no Egito Antigo, havia vários deuses pagãos que eram vacas. Havia um deus touro, que era o Apis. A outra era a deusa Hathor. E o interessante a respeito dessa deusa é que ela era a deusa da música e da dança. Praticamente a deusa da festa e dos artistas. É provável que tenha sido essa razão de terem feito um bezerro. Bom, de acordo com a história bíblica, Moisés estava lá em cima, no Monte Sinai, Monte de Deus. E ele ficou lá por um período de tempo, não é? 40 dias. Isso fez com que o povo pensasse que talvez ele houvesse morrido ou coisa parecida. Ele provavelmente não voltaria mais. E por isso pediram a Arão que fizesse para eles um bezerro dourado. Você acha então que algumas daquelas pessoas que saíram do Egito, junto com os filhos de Israel, já tinham a inclinação de adorarem a deusa vaca? Olha, é perfeitamente possível. Afinal, eles foram escravos por séculos lá no Egito. Eles estavam inseridos nessa cultura pagã. Porém, o mais estranho de tudo é que fizeram tudo isso bem na frente da presença de Deus, enquanto a montanha ainda pegava fogo. E o pior é que eles fizeram isso depois de terem ouvido os 10 mandamentos. Deus pronunciou os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Sim, isso me entristece bastante. Mas veja, eu não vou ser duro demais com eles, porque a gente faz coisas semelhantes também. Ainda assim, ouvir da boca de Deus o mandamento, do Deus que tirou você abrindo o Mar Vermelho no meio, um milagre gigantesco como aquele, é uma coisa realmente triste. Eles ainda se apegavam à adoração de falsos deuses. É realmente uma coisa triste. Infelizmente, muitos morreram por causa disso. Quando Moisés desceu, ele literalmente quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou a lei. E nós precisamos de um redentor. Este é o ponto da lei. O ponto dos mandamentos. Eles são bons, eles são justos, mas os mandamentos não podem nos salvar. E é por essa razão que precisamos de um redentor. Sim, a lei é o tutor que nos leva a Cristo, certo? Sim, a lei não nos salva, mas aponta para o Salvador. É isso mesmo. Ver isso chega a ser comovente. Muito bem, Andrew, estamos aqui no pé do Monte Jabal Maqlab. É isso mesmo. E nós vamos subir o monte, certo? Sim. E você acha que a gente vai conseguir subir tudo isso aí? Bom, a gente vai tentar. Eu estou confiante. O que você acha da gente subir de helicóptero? Olha, eu acho que alguns burrinhos vão dar conta. Olha, eu acho que eu consigo fazer 1/8 do caminho sem problemas. Bem, a Bíblia diz que em um dia Moisés subiu 2 vezes o monte, mas não sabemos o quão alto ele foi. A gente tá falando de um senhor de 80 anos, certo? Se ele subiu, a gente também sobe. Olha, eu já tô no começo dos 50 e você no fim dos 40. Quantas vezes você já subiu esse monte? Até o pico do monte, acho que umas 7 vezes. Uau, nada mal. Então vamos. Muito bem, Andrew. A gente já subiu bastante. Deixa eu mostrar pro pessoal em casa. Nós subimos uma altitude de 11 metros. É, não falta muita coisa. Estamos quase lá. Graças a Deus não tô com falta de ar. Tá sendo bem legal, viu? Pra onde que a gente vai mesmo? A gente só tem que chegar ali naquela pontinha preta. Oh. Andrew, que é isso aqui, meu amigo? Bem, o último grupo de turistas não conseguiu chegar muito longe, então a gente abandonou o veículo aqui. Se é esse tipo de coisa que vocês estão usando no tour de vocês, provavelmente não vão conseguir atrair muita gente. É, a gente vai precisar comprar uns carros novos. Mas eu vou dizer, os que a gente tem usado até agora são topo de linha. Eles são realmente muito bons. É, tem ar-condicionado, né? Tem até água gelada. Água gelada no deserto, que maravilha. Ainda no início de nossa subida, Andrew quis nos mostrar uma ruína interessante. Isso daqui é muito antigo.
Alguns acham que se trata da descrição em Êxodo 20, 24, onde a Bíblia diz que Moisés fez um altar no pé da montanha, após ter escrito as leis de Deus, o livro da aliança. O altar foi construído com 12 pilares, representando as 12 tribos de Israel. E aqui nós encontramos uma construção que parece ser um local para manter os animais, assim como pilares de mármore. Bem ali, no pé da montanha, encontramos currais, que tinham um alinhamento em forma de L, para que os animais caminhassem enfileirados, sem se assustar por estarem antes da curva do L. Entendi, eles não veriam o que iria acontecer até que finalmente fizessem a curva do L. Sim, faz todo sentido. Há algum tempo atrás, em um tour, estava presente um turista que era especialista em construção de currais na América. Ela bateu o olho e disse, realmente isso daqui é um curral. E no fim da década de 90, os sauditas escavaram a região e, curiosamente, encontraram cinzas no final do altar. Isso, obviamente, é evidência de que coisas foram queimadas aqui. Infelizmente, eles não tiveram interesse em seguir com os estudos do local, então não sabemos que tipo de animais foram queimados. Se descobrissem que os animais aqui eram kosher, isso seria uma descoberta grandiosa. Olha só, Andrew, parece que tem mais desenhos ali. Sim, estas são gravuras rupestres. Você pode ver pessoas com as mãos para cima, meio que dançando. Também vemos algumas cabras, figuras de animais. Não temos certeza de quem fez esse desenho. Bem, a Bíblia diz que houve uma orgia aqui embaixo, no evento do bezerro dourado. Exato. É curioso, não? Quer dizer que estamos andando em zigue-zague para cansar menos, Andrew? Sim, sim. Uma hora a gente chega, não se preocupe. Ó, veja, tem uma trilha de animal ali. A gente está seguindo essas pilhas de rochas. Isso é meio que uma marca da trilha dos animais. Os pastores e até mesmo alguns de nós começam a empilhar essas rochas. Isso marca a trilha para aqueles que querem chegar lá em cima. E também tem a trilha do cocô dos animais, né? Funcionando, tá tudo bem. Em acampamentos a gente usa migalha de pão, né? Bom, aqui se usa cocô de burros, ovelhas e bodes. Muito bem. Já subimos bastante. E eu sei disso porque estou completamente sem ar. A vista é espetacular. Eu estou cansado, mas eu não sei. Eu ainda acho que vale a pena o esforço. E olha que eu não cheguei nem na metade, mas a aventura vale a pena. Se você quer fazer algo que vale a pena, você tem que trabalhar por isso. E é o que estamos fazendo. Ok, mais um relatório para vocês. Nós estamos subindo por cerca de 1 hora já. Um pouco menos que 1 hora. Não se preocupe, meu amigo, nós vamos chegar. Confie em mim. Você vai conseguir. Estamos lentamente chegando no topo do Monte Sinai. Não foi terrível chegar até aqui, mas será que o resto não é muito inclinado? Sim, uma parte do caminho sim. A gente vai ter que ir devagar. Eu realmente fico feliz que você esteja nos ajudando a chegar lá em cima. Às vezes eu paro e me pergunto, gente, por que eu estou fazendo isso? É tão longe, é muito inclinado, mas... Aqui é maravilhoso, é pacífico. Tente imaginar como Moisés se sentiu com a presença de Deus lá em cima. Então este daqui é o tal platô que você mencionou? Sim, esse platô é na metade do caminho. Como podem ver, é uma área plana. O Monte Sinai é mencionado ao longo das Escrituras. Você pode ler em Êxodo, Números, até mesmo no Novo Testamento, Paulo faz menção do Monte Sinai na Arábia. Sim, em Gálatas 4, 25. E também em Gálatas 1. Ele fala que veio aqui à Arábia, provavelmente no mesmo lugar que Elias, no Monte Horebe, para aprender de Deus pessoalmente. Ele cresceu como um fariseu e ele era um judeu exemplar. Ainda assim, ele tinha perdido o ponto principal do Antigo Testamento, que era a figura do Messias, que é Jesus.
Imagine só o que Moisés sentiu estando aqui, com todo aqueles trovões, relâmpagos, tremor de terra, som de trombetas. Eu consigo imaginar um pouco do que ele sentiu. Dá para imaginar perfeitamente o que a Bíblia descreve acontecendo aqui. Que experiência incrível. E veja só a vista. Além disso, tudo parece se encaixar. Todos os elementos mencionados na Bíblia, até mesmo esse local onde ficaram os 70, Arão, Josué, todos eles devem ter ficado aqui, nesse ponto, nesse platô, porque é um lugar perfeito para isso. Sim, eles ficaram aqui enquanto Moisés prosseguia até o cume da montanha. Cara, tudo se encaixa. E veja, até o cume da montanha é enegrecido. Eu não estou necessariamente dizendo que foi a presença de Deus que queimou o alto da montanha, mas é curioso, não é? Eu não sei, talvez seja um material vulcânico ou coisa assim, mas enfim. Bem, até mesmo os árabes colocaram o nome dessa montanha de Montanha Queimada. Pois é, tem tantas coisas que se encaixam. E estamos aqui, no que foi provavelmente o Monte Sinai, chamado também de Monte Horeb. A Montanha de Deus. Montanha de Deus. E um dos nomes árabes para essa montanha é Jabal Maqla. Sim, este é o nome árabe moderno. E o outro é Jabal al-Laz. Sim, esse é outro nome. E significa o quê? Montanha de Amêndoas. Você tem ideia do porquê deste nome? Porque espalhados ao longo dessa cadeia de montanhas há pequenos pomares de amêndoas. E isso é interessante porque amêndoas floresceram do cajado de Arão. O cajado dele era um galho de amendoeira. É verdade! Deus fez isso para validar a liderança dos seus servos, porque alguns dentre o povo estavam questionando a liderança deles. E não apenas isso, mas alguns elementos artísticos no santuário possuíam a amêndoa como adorno. Por exemplo, a menorá, o castiçal. Tudo se encaixa. E tudo aquilo veio dessas montanhas. Inacreditável. É muito legal. Eu sei que faz muito tempo que você tem guiado esses tours, mas como foi quando você veio aqui a primeira vez? Eu senti paz. Veja, normalmente quando você sobe uma montanha, você faz pela aventura, mas aqui eu sinto paz. Eu começo a imaginar a presença de Deus aqui no passado, e isso me traz muita paz. Eu consigo imaginar muito bem o que Moisés sentiu quando esteve aqui. Subir essa montanha realmente exige do físico. E eu acho impressionante que Moisés tivesse quase 80 anos quando subiu aqui. Não apenas ele, mas os outros 70 anciãos que vieram junto. Eles eram idosos. Olha, a gente nunca teria achado essas coisas aqui se não fosse você. É muito bom tê-lo como guia. Então, vamos terminar o caminho? Esse é o plano. O objetivo é chegarmos lá no topo antes das 2 da tarde. Assim teremos mais 1 hora, 1h30 para explorar o topo. Muito bem, vamos lá então. Vamos lá. Olhe só aquela montanha. O quê? Ali é o pico. Que legal! Olha só aquilo. É o cume do Monte Sinai. É tão diferente. Você consegue ver que tudo em torno do pico é preto. Vamos continuar. Vamos chegar lá hoje. Chegamos! Andrew, você falou que não ia demorar muito. Tá quase lá, meu amigo. Vamos. Mais alguns passinhos e... chegamos! Chegamos no topo. Pelo menos aqui na parte sul do topo. E... é realmente um dos desafios físicos mais intensos que eu tive nos últimos tempos. Não é fácil, não. Mas nós conseguimos. Valeu a pena. Nós estamos no lugar onde esteve a presença de Deus. A glória de Deus. O fogo de Deus esteve bem aqui. Eu amo imaginar como deve ter sido. E daqui de cima, Moisés conseguiu ver o acampamento dos israelitas lá embaixo. E do outro lado, os midianitas. Toda essa região aqui ao redor foi capaz de ver essa montanha pegando fogo. Com certeza, o tremor, os relâmpagos, os trovões, tudo aquilo deve ter sido bastante assustador. Especialmente para as pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo. Não é à toa que o povo pediu a Moisés que falasse com Deus no lugar deles.
Eles voltaram correndo para as tendas deles porque tinham medo de morrer. Que demonstração grandiosa de poder. Agora imagine Moisés subindo esse monte e entrando naquela nuvem. Como você se sentiria no lugar dele? Veja, a Bíblia não é muito clara, apenas diz que Deus o chamou para cima, mas não necessariamente para o cume da montanha. Não sabemos o quanto da montanha estava coberta pela nuvem, mas foi perto o suficiente para os hebreus ficarem com medo de morrer. Deus os instruiu a construírem um tabernáculo, que mais tarde acabaria se tornando um templo. E dentro do tabernáculo havia um compartimento que era muito, mas muito santo. O que você diz a respeito? Tem um detalhe interessante. Se você considerar a posição em que estava o acampamento e a posição do platô no meio do caminho, até finalmente chegar ao cume da montanha, onde estava a presença de Deus, é igual à configuração do tabernáculo. Curiosamente, apenas Moisés teve permissão para subir até o cume e falar com Deus, assim como o lugar santíssimo dentro do tabernáculo, no qual apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então veja, aqui em cima seria o lugar santíssimo, aonde apenas Moisés teve autorização para entrar. Mas ali abaixo você tem o platô, aonde ficaram os 70 anciãos, Arão, Josué. Eles ficaram ali, que seria o equivalente ao lugar santo. Saindo da montanha, você teria o que seria equivalente ao pátio do tabernáculo, onde eram feitos os sacrifícios. E lembre-se que ali no pé da montanha, encontramos aquele lugar onde eram realizados sacrifícios de animais, que acreditamos ser o altar de Moisés. E finalmente, saindo da montanha, você chega ao acampamento dos israelitas. Então veja como tudo se encaixa direitinho, até mesmo os pontos cardeais. O Monte Sinai era uma representação do próprio tabernáculo. Isso é impressionante. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam bem aqui, nesse lugar. Até mesmo os pontos cardeais. Descendo aqui do cume da montanha, você chega lá naquele platô onde ficaram os anciãos de Israel. E lá embaixo, você tem espaço de sobra para milhões de pessoas com suas tendas. Então tudo se encaixa neste lugar. E sabe, estar aqui meio que te faz sentir, te dá um senso da santidade de Deus, sabe? Você fica reverente, você entende a ira dele contra o pecado. E tudo isso culminou aqui porque foi aqui que Moisés recebeu as tábuas da lei. E diga-se de passagem que Deus escreveu essa lei. O resto das coisas Deus falou e aconteceu, mas a lei ele escreveu. Isso nos mostra quão especiais são os mandamentos de Deus. Não é toda hora que Deus escreve algo com a sua própria mão. Esses mandamentos são as leis fundamentais. A partir delas vieram as outras leis da nação de Israel. Mas os 10 mandamentos são importantes até os dias de hoje. São princípios básicos que quase todas as sociedades observam hoje. Não roube, não minta, não mate. E essa lei veio aqui, deste lugar. Exatamente. Primeiramente, eles foram verbalizados, e depois Deus os entregou em tábuas de pedra, o que denota a eternidade deles. Estar aqui é um dos maiores privilégios da minha vida. Muito obrigado, Andrew. E eu repito, eu nunca teria chegado aqui em cima se não fosse por você. Muito obrigado, muito obrigado. É um grande prazer. Que aventura maravilhosa! Vimos as evidências de Israel no Egito. Seguindo a lógica, seguimos o caminho percorrido pelo povo de Israel até o beco sem saída no Mar Vermelho. Um grande corpo de água, como diz a Bíblia, ainda assim perfeitamente caminhável quando sem água. Além disso, na Arábia Saudita você encontra os oásis nos quais Israel acampou. Encontramos evidências arqueológicas de que este lugar foi Midian. Encontramos a rocha atingida por Moisés, o altar do bezerro de ouro e a montanha que se encaixa em todos os critérios bíblicos. Veja, eu não posso afirmar com 100% de certeza que aqui é o Monte Sinai. Ainda assim, é fato que tudo parece indicar que sim. Meus amigos, Deus é real. Ele é poderoso e santo.